Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este episódio da rubrica Tempo de Autor, promovido pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Hoje estarei em entrevista comigo mesmo a propósito da obra que autorei, o livro de contos Y. Temos connosco o autor, temos 5 minutos. Vamos começar. Carlos, o que gostarias que as pessoas soubessem a respeito do Y? Enfim, acima de tudo, eu gostaria que a obra fosse sentida como uma partilha intencional que sempre pretendeu ser. Como qualquer outro livro, o Y é um convite à interioridade, portanto, oferece material para a recriação da interioridade do público leitor. Sobretudo porque envolve temas que são transversais à vivência humana, com os quais as pessoas se poderão facilmente identificar. É o caso da ambivalência afetiva, na história do Segredo de Rose La Chapelle, a história que inaugura este livro, como a experiência de perda e de luto nas Melhoras da Minha Morte, como o amor no conto Entre Atos, como a rejeição na Mulher Fria. Enfim, isto para nomear alguns. Portanto, é um livro de contos, 7 contos, com uma certa diversidade em termos diegéticos, mas todos eles baseados na premissa de que podemos decidir ativamente renascer das múltiplas mortes que nós vamos sofrendo ao longo da vida. Esta é uma das grandes mensagens que eu tento transmitir através do Y. O que é que te levou a escrever o Y? Eu suponho que a incapacidade de me bastar enquanto contentor de experiências de vida e a necessidade de extravasar para evitar o risco de implosões ou de explosões maiores. Isto é prerrogativa da arte. A arte produz avatares que suportam o que transborda da nossa interioridade. Tudo aquilo que nós, enfim, de alguma maneira não conseguimos conter. E estes enredos são justamente isso, são maneiras de manipular estas experiências através da forma. Eu diria que o Y é, em essência, a contenção de uma sangria de excessos. É a capacidade de, enfim, organizar uma certa multivocalidade de experiências que pediam mais espaço para a sua própria afirmação. Se quisermos, é uma espécie de memória externa viva. Dirias então que o Y é autobiográfico? Eu diria que é mais do que isso. Por um lado, ninguém foge aos próprios quadros autorreferenciais, ou seja, não há dizer sem dizer-se. A assinatura é sempre única. Agora, o artista é o seu próprio instrumento de trabalho. Se trabalha com conteúdos que são únicos, então é a própria arte transfigurada. Por isso eu costumo dizer que o Y é uma legenda viva da minha história, ou de partes da minha história. E não existiria se não fosse em nós tão humana esta necessidade de expansão. E é da necessidade de expansão transformar-se em movimento e transformar-se em expressão. Agora, talvez seja verdade o que a feminista Camille Paglia diz sobre os homens precisarem de criar, de saírem de si devido à influência da testosterona, enquanto o estrogênio torna as mulheres mais centradas e mais completas, daí dizia ela a obsessão dos homens pela arte e a inexistência de uma mulher Mozart. Não me saberei pronunciar sobre isso, mas não vejo o Y apenas como autobiográfico, mas sim biografia em tempo real. Biografia feita e biografia que se vai fazendo. Existe também uma anedota particular na história do teu desenvolvimento ligado à escrita. Queres partilhar connosco? Sim, eu comecei a escrever ficção aos 7 anos de idade, pequenas histórias, e sob o efeito de uma condição muito bizarra, que eu nunca soube explicar na altura, e mais tarde percebi tratar-se daquilo que se chama sinestesia, e que por então me fazia associar às letras e aos sinais ortográficos diferentes cores. Então eu escrevia como se pintasse. E a sensibilidade para uma certa combinação cromática fazia com que eu escolhesse certas palavras para chegar a uma percebida noção de harmonia, e ter de recusar o uso de certas palavras por não respeitarem essa harmonia levou-me a procurar variações sinonímicas. Por isso, de repente, eu e o dicionário ficamos muito amigos, o que foi uma forma de aumentar o meu capital linguístico e a plasticidade também para brincar com as palavras. Eu penso que, enfim, esta condição durou até aos meus 10, 11 anos de idade, depois passou porque a força da ideia suplantou a força da forma. Para mim, a escrita como forma de expressão foi um gosto adquirido. Como costumo dizer, no princípio foi o amor, porque não há aprendizagem sem afeto. E eu cresci efetivamente ligado à expressão artística, porque houve fatores que o motivaram e fatores que o mantiveram. Seja a exposição a modelos de coping, o reforço positivo, também um certo cuidado na preservação de competências e um desejo de maximizar potenciais. Com o passar dos anos eu fui entendendo que a produção, além de organizar a interioridade, permitia também cumprir outros propósitos, um de aproximação aos outros e de afiliação.
Isto é o mais fascinante da criação, para mim. O poder que o ato de criar nos dá de mudar a realidade através de uma retórica. É algo que não só diz de nós, mas faz também algo a partir de nós. Estende convites, lança pontes, abre portas, une pessoas. E essa possibilidade é real e não meramente unidimensional, como o enredo de uma história de ficção. Este foi o objetivo inicial do Y. Trazer-me ao recreio das interações relacionais. Poder estar aqui. Isto basta para motivar o início da criação. Depois, algo se transforma durante o processo. Quando eu entro em modo criativo, eu entro em completa imersão, porque o processo é tão prazenteiro que é suficiente em si mesmo. E por causa disso também se aceitam algumas inconveniências associadas à escrita, como a solidão, como enfim, o perfeccionismo crítico, como o cansaço. Agora, neste ponto, a ideia de um produto final é secundarizada. Há uma mudança radical de evolução. Não me interessa já, na linha da frente, chegar ao outro. A obra passa a dominar. E no final eu acordo a imersão com um produto apresentável. E é aqui, na pós-produção, que começa a cerebralização dos significados. É aqui que a obra se transforma novamente e, curiosamente, como se pela primeira vez num convite que se estende aos outros. Como ainda agora referiste, outra grande área ocupacional da tua vida é a psicologia. Eu perguntava-me até que ponto é que é fácil ou difícil articular estas duas grandes áreas. Nem sempre foi pacífico, mas agora é pacífico. Na verdade, a descoberta do potencial criativo para o crescimento em mim deu-se muitos anos antes da psicologia, através da literatura. De forma geral, os vários papéis da criação transportam-me sempre para a multiplicidade da existência e ajudam-me na prática clínica a compreender melhor as questões que constituem motivo de preocupação e de perplexidade para os meus clientes. E ao desenvolver os meus potenciais, a criação artística está a fortalecer-me, porque também na psicologia eu sou o meu próprio instrumento de trabalho. E se pensarmos nisso, o processo de cura é muitas vezes levar a outra pessoa a reautorar a própria vida, que é justamente o que acontece nas produções artísticas. Por outro lado, enquanto criador artístico, ao lidar com a emoção que eu possa despertar nos demais e em mim mesmo, eu reencontro-me no meu papel de psicólogo e, portanto, ambas fazem parte de uma mesma composição harmoniosa. E o ato criativo é fundamental para a mudança. Portanto, maior criatividade conduz a maior flexibilidade e maior diversidade de soluções para os problemas. O Y, por exemplo, não teria sido possível sem este equilíbrio e potenciou também a harmonização daquilo que foi em tempos uma grande dicotomia e que agora é sentido como plena realização pessoal e ocupacional. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Despedimos-nos aqui. Obrigado eu uma vez mais à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva por esta oportunidade. Para mais informações a respeito do Y e de como chegar até ele, siga os links que eu deixo a seguir. Até lá, votos de boas leituras. Até breve.